meu Deus do céu. Pessoal, tá tudo bem aí no cantinho? Tudo tranquilo? Glória a Deus, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus. Quantos querem ouvir uma palavra do céu essa noite? Glória a Deus. Presbítero Fernando vai ministrar uma palavra pra gente. Glória! Aleluia! Graça e paz, igreja! Amém! Falei, posso ainda dá tempo dele. Ele falou no domingo assim: Fernando, você vai vir? Eu falei, pô, você que prega. Amém, né? Aí eu conversando, acho que era com o Rogério. Foi domingo, né? Ceia? É. Eu falei, pastor, é ceia domingo? Eu acho que o pastor se enganou. Eu falei, pastor, é ceia? Não. Por isso mesmo você vai pregar. Eu falei, misericórdia, Senhor Jesus. Vem com antecedência. É. Meu, foi na madrugada, né? Um dia eu acordei, você que prega. Calma aí, já peguei a Bíblia, escovei os dentes. Vou me alimentar aqui. Glória a Deus por isso. Mas que bom. Bom que Deus vai nos preparando, né? Na quarta-feira mesmo, na hora que eu estava me arrumando para vir para cá, no culto de oração, estava na minha cabeça João 5. E eu falei, João 5? Eu falei, Senhor Jesus, pois eu vou ler, né? João 5. E eu recebo a notícia, eu entendi. E desde o início do culto, tem algo diferente. Eu senti algo diferente de Deus. Deus vai confirmando, né, ao passo que o tempo vai passando, você vai entendendo os propósitos de Deus, o porquê. E eu estava ali na hora do louvor e Deus falou assim: eu estou com o coração da igreja na mão. Glória a Deus. Eu estou com o coração da igreja. Eu vou encher esse lugar com a minha glória. Aleluia! Glória! Hoje é um culto especial, irmão. Hoje é um culto de Santa Ceia. É o culto mais importante que o cristão possa ter. Que é o culto da memória. É o culto de entender todo o propósito. Então que nesse instante você possa se libertar de tudo que tem bloqueado a sua mente, o seu coração, a sua alma, tudo aquilo que tem angustiado você. Tudo aquilo que vai prender o seu pensamento. Não, liberta. Hoje eu te peço, por esse espaço de tempo que eu estiver pregando, entrega o seu coração na mão de Deus. Eu tenho a certeza que hoje você vai sair daqui transformado. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou vai dizer amém. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estamos neste lugar, Senhor, para te honrar, para te glorificar, Senhor. Tudo que queremos fazer aqui, Senhor Jesus, será para a sua honra, será para a sua glória, Senhor. Então receba a nossa oração, receba o nosso louvor, Pai. A casa é tua, nós somos do Senhor. Amém? Vamos ler? João, capítulo 5, diz assim: passando essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Vou passar aqui. Estando ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe:
queres ser curado? 7. E respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha num tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o teu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram a eles: quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia curado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Interessante que por muitas vezes eu já vi essa palavra. Todas as vezes Deus nos dá uma interpretação, e a palavra de Deus se revela da maneira que Ele quer. E o contexto de toda essa história é muito interessante, porque o texto já começa dizendo que havia uma festa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. Quando entendemos o contexto de que festa é essa, havia 3 festas importantes para os judeus: a Páscoa, a festa das semanas, que é o Pentecoste, e a festa das cabanas, que é o tabernáculo. Então, todas as vezes que em Jerusalém havia uma festa, por 3 vezes ao ano, o judeu tinha que subir a essa festa. Quando paramos para entender o contexto histórico da época que Jesus está inserido, em que aconteceu esse fato, logo entendemos que quando os judeus subiam para essa festa, havia uma grande multidão. Tamanha multidão que não comportava em Jerusalém. A população de Jerusalém, para você ter uma noção, era de 30 mil pessoas. Meu Deus. Mas quando havia festa, podia chegar até 200 mil pessoas. Todos estão alegres, todos estão curiosos para saber o que vai acontecer na festa. Por quê? Porque os judeus todo ano esperavam o Messias. Todo ano ele esperava que algo diferente pudesse acontecer na entrada de Jerusalém. Só que é interessante que no texto, que essa porta que todo mundo passava, ela era uma porta principal de Jerusalém. Havia 12 portas diante ali de Jerusalém. Só que a porta principal se chama Porta Dourada. Meu Deus. Era a passagem que todos ali passavam, que dava para o templo. Mas quando Jesus está subindo a Jerusalém, o certo fazer é o quê? Entrar pela Porta Dourada. Como todos os judeus faziam questão, irmão. Havia 12 portas, mas ninguém fazia questão de entrar nas outras. Eles queriam entrar na Porta Dourada. Jesus toma o caminho ao contrário. Jesus, ele vai se direcionar para a Porta das Ovelhas. É interessante. Há no texto de Ezequiel uma profecia que quando o Messias vier, ele passará pelaquela porta, estabelecerá o teu trono e reinará sobre os judeus. Libertará os judeus do jugo romano da época. Reinará com eles. Só que todos eles esperançosos que naquele dia pudesse acontecer a profecia. Jesus cumpriu outra profecia. A profecia de Zacarias. Zacarias 9:9. Mais para frente em João 20. Só que nesse tempo, Jesus se direciona para a Porta das Ovelhas. Quando Jesus ele chega na Porta das Ovelhas, irmão,
para que você possa entender o texto. Ele se abaixa, porque a porta das ovelhas ela não era alta. A porta das ovelhas ela não era larga. A porta das ovelhas, para você passar, você tinha que se abaixar, era estreito. Mas quando Jesus ele passa, ele dá de cara com um monte de enfermo. Pessoas que estavam ali, na esperança que um anjo descesse naquele lugar, agitasse a água, e aquele primeiro que caísse no tanque seria curado. Há uma grande questão. Muitos teólogos acreditam que era só um ponto. Outros acreditam de fato que acontecia isso. Fernando, no que você acredita? Eu acredito que de fato poderia ter um anjo que movia as águas ali. Em certo tempo pessoas seriam curadas. Por quê? Porque o texto diz, irmão. Aqui está na Bíblia, então a gente tem que entender que quando está na Bíblia, exato. Agora o que estiver fora da Bíblia, aí você não pega. Jesus dá de cara com aquela multidão de enfermos. Cara, eu imagino Jesus passando na porta e ele olha, Jesus já tinha um foco. Jesus já tinha um alvo. Era uma multidão. Jesus começa a passar aqui, opa, passa outra ali, passa outra aqui, passa outra aqui. E ele fala, olha, é isso. Há muito tempo, o texto diz, e Jesus sabia que há muito tempo aquele homem estava ali. Há 38 anos. Irmão, dá para imaginar 38 anos no mesmo lugar, da mesma forma, com a mesma esperança. Dá para entender há 38 anos uma pessoa que não poderia se levantar, que dependia dos homens, na esperança que um anjo descesse e agitasse a água para que ele pudesse pular no tanque. Eu fico imaginando, irmão, a fadigação daquele homem, o seu coração apertado, desejoso ser curado para se libertar daquele lugar, para poder andar, para poder seguir a sua vida, mas há 38 anos. Para você ter uma noção, Jesus não tinha nem nascido, aquele homem estava naquele lugar. Meu Deus. Jesus é apresentado no templo, aquele homem já estava naquele lugar. Mas Jesus se encontrou com ele. Glória a Deus. Jesus poderia passar na porta dourada. Jesus poderia cumprir a profecia naquele tempo. Mas Jesus se direcionou para outro lugar. Meu Deus. Jesus tinha um propósito, irmão. A esperança do judeu até hoje é que o Messias vai vir e vai reinar com eles e vai libertar eles. Mas a esperança da igreja é que Jesus já veio. Jesus já veio. Ele te deu o direito. Ele te deu o direito de se assentar através da sua morte e ressurreição. Jesus é o bom pastor. Ele foi atrás das ovelhas perdidas. Ele foi atrás das ovelhas enfermas. Ei, quem é essa ovelha? Não sei, a igreja? Quem é? As ovelhas tudo ali esperando, esperançosos. Mas aonde estava a esperança da ovelha? No bom pastor? Não. A esperança das ovelhas estava no bom pastor? Não. Mas o bom pastor vai em direção à ovelha, ainda que ela não espere. Ainda que você não esperasse um dia, Jesus foi ao teu encontro. Aleluia! É o bom pastor que pega a sua ovelha e trata, coloca sobre ela o azeite, para que as moscas não possam pousar nos seus ouvidos, nas suas narinas, na sua boca e colocar as larvas que podem te contaminar. É o bom pastor. Mas Jesus tinha um propósito. O texto vai dizer que Jesus olhou aquele homem há muito tempo ali naquele chão, esperando ser lançado no tanque para ser curado. Ele olha para aquele homem e diz: ei, é você. É você. É você. É você. Você quer ser curado?
Você quer ter a sua vida de volta? Você quer realizar os seus sonhos? Você quer voltar a não depender mais de ninguém? É você. Jesus olha para aquele homem e fala: você quer ser curado? É o retrato da igreja, irmão. Eu olho essa cena e vejo um monte de pessoas ali esperando ser curada, pessoas dependentes de outras pessoas. É o retrato da igreja. O que simboliza hoje a mesa de Deus? O que simboliza a morte de Cristo? O que esperamos? Qual é a noiva que Jesus vai se encontrar? Qual é a noiva que Jesus vai se encontrar no grande dia? A noiva enferma? Ou a noiva que está adornada, esperando o seu noivo? O que retrata hoje esta mesa? Há quanto tempo você entra e sai? Quanto tempo você senta? Há quanto tempo você pega no cálice? Come o pão? E o que representa? O que representa para nós? O que representa a vida de Cristo? O que representa a sua morte? Quando Jesus recebe a resposta daquele homem é: ah, Senhor, não tem ninguém que me coloca lá no tanque. Ah, Senhor, quando eu estou indo, outro se lança na minha frente. A dependência da igreja nunca esteve na mão do homem. A sua dependência nunca esteve na mão de homem. A sua dependência sempre esteve na mão de Deus. Na mão de Deus. Mas o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? É a fé. É a certeza que Ele voltará. É a certeza que Ele me curou. É a certeza que Ele me deu a chance de se levantar do meu leito e voltar a andar. Eu não sei se você está entendendo. Hoje é noite de ceia e foi no grande dia que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para que você pudesse voltar a andar. Para que você pudesse ter esperança. Para que a sua vida não estivesse na mão de homens. Aleluia. Se você estiver na mão de homens, meu irmão, você vai ser ferido. É verdade. Você vai ser ferido. Mas quando você resolver ouvir a voz do bom pastor, eu vou lhe perguntar para você: quer ser curado? Quer ser curada? A sua resposta não pode ser: ah, Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Ah, Senhor, não tem ninguém que me coloque no colo e me diz aonde é o caminho. Ah, Senhor, eu quero trabalhar, mas não tem ninguém que bata na minha porta me oferecendo um emprego. Ah, Senhor, eu quero ter uma família, eu quero ter um carro, eu quero ter uma vida, mas ninguém me oferece oportunidade. Mas Jesus está dizendo para você hoje: levanta e anda. Aleluia! Levanta e anda. Glória. Coloque o seu coração na mão de Deus. Coloque a sua vida na mão de Deus. A sua resposta não pode ser: não tem ninguém. A sua resposta é: eu quero. A sua resposta: eu quero. Se você entender isso, levanta a sua mão hoje. A resposta: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Aleluia! Oh! Aquele homem levanta do seu leito sem entender nada. Mas a questão é: não havia um monte de enfermos? Não havia um monte de pessoas que também poderiam ser curadas? Mas Jesus não gritou: você quer ser curado? Então levanta. Porque se ele gritasse, irmão, todo mundo se levantava. Aleluia. O cego voltava a enxergar, o surdo voltava a ouvir, o mudo voltava a falar, o aleijado se levantava. Mas Jesus foi direcionado a sua vida naquele dia. Eu quero. Jesus direcionou a sua vida naquele dia. Você lembra quando você estava na mão do homem? Você lembra quando você dependia
dia Jesus, Ele encontrou você. Glória. Ele te restabeleceu. Ele te deu dignidade. Glória a Deus. Ele me colocou. Ele falou, filho, pega esse leito aí e anda. Eu entendi. Essa pergunta eu fiz para Jesus. Por que você não curou todos? Por quê? Sabe por quê, irmão? Através da cura daquele homem, as pessoas podiam voltar a ter fé. Sabe por quê? Quando Jesus perguntou para o homem, quer ser curado? A resposta dele foi o quê? Não tem ninguém. Todas aquelas pessoas que estão naquele lugar estavam conectadas com a mesma palavra. Não tem ninguém. Nada acontece na minha vida. Eu não consigo andar. Eu não consigo me mover. Está tudo travado. Irmão, se você estiver perto de pessoas assim, se afasta. Se você estiver perto de um ambiente assim, então profetiza. Não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou me levantar. Eu vou estabelecer a minha fé. Aquele ambiente oprimia aquele homem. Aquelas pessoas estavam envolvidas no mesmo ciclo. Mas Jesus diz assim: se você se levantar, se você crer naquilo que eu estou falando para você, essa multidão de pessoas vai ter fé. Não vai depender mais de ninguém. E ela vai se restabelecer através da sua fé. Aleluia! Ei, quando Deus te levantou, pessoas começaram a perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu com você? Ah, você está mudando. Você já não é mais como você era. Olha, você está prosperando. Você está crescendo. Você já não é mais aquele velho homem. O que aconteceu? O que aconteceu na sua vida quando Jesus morreu? As pessoas começaram a questionar. É através da sua vida, meu irmão. É através da sua fé, que é o maior testemunho que você possa dar. As pessoas, através da sua vida, vai começar a ter fé e entregar suas vidas na mão de Deus. Aleluia. O texto vai dizer que aquele homem levantando, se colocando de pé, Jesus saiu. Só que era sábado. E para os judeus mais religiosos, para os fariseus, é que nem um crime. Você pegar o seu leito, colocar nas costas, fazer qualquer tipo de trabalho, era um crime. Ele olha para aquele homem e fala assim: ei, hoje não é lícito, hoje não é dia, você não pode ser curado, você não pode voltar a andar. Não, volta lá para o lugar que você estava. Hoje é sábado, você não pode mais mudar a sua vida. Essa é a resposta, irmão. Eles poderiam falar: quem te curou? Quem te estabilizou? Quem te deu uma nova chance? Quem te deu uma nova oportunidade? Mas não, eles estavam preocupados. Hoje é sábado, você não pode mudar. É assim que o mundo te vê. Ninguém quer ver você andar. Ninguém quer ver você a crescer. Porque quando você começa a crescer, você começa a incomodar, irmão. Você começa a incomodar as pessoas. As pessoas olham assim: não, ele não pode. Volta! E começa a te oferecer as coisas. Interessante que o homem fala assim: eu não sei quem curou. Sabe o que eu penso? Que quando a gente transita na igreja, tem pessoas que anseiam receber a sua cura, anseiam receber a sua libertação, anseiam mudar de vida, irmão, ser transformado. Mas nem todos têm a capacidade de se relacionar. Eu não sei se você entendeu. Nem todos têm a capacidade de se relacionar. O homem não sabia quem não tinha curado. O texto vai dizer que Jesus saiu para que a multidão não pudesse ali se aglomerar e criar uma confusão. O texto vai dizer assim: o mesmo ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse,
toma o teu leito e anda. E perguntaram: quem é o homem que disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Agora, interessante aqui. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado. Não peques mais, Aleluia. para que não te suceda coisa pior. Meu Deus. Aqui há uma grande coisa no texto, irmão. É interessante que o homem estava no templo. O homem estava com um espírito de gratidão. E é assim quando Jesus diz: a gente vai para a igreja, a gente demonstra gratidão. Só que ao mesmo passo, Jesus falou para ele: olha, não peques, para que te suceda coisa pior. Quando Jesus pisou naquele tanque, ele viu um monte de enfermos. Ele viu um monte de pessoas esperando a cura. Ele viu muitas pessoas esperançosas de um dia ser curado. Jesus curou aquele homem. O resultado da enfermidade daquele homem era o pecado. Por isso que eu falei que Cristo vai achar quando ele vir da sua Meu igreja. Deus. Qual é a noiva? Será que ela vai estar adornada? Ou será que ela vai estar doente? Porque um dia Jesus nos curou. Nós somos gratos, libertos, demonstramos gratidão, mas não se relacionamos. Não se relacionamos. E não se relacionar, irmão, é não discernir o que você vai fazer aqui hoje. Porque quando você senta na mesa, você está mostrando para Deus: Senhor, eu quero me relacionar. Senhor, eu quero fazer parte. Senhor, eu quero estar perto. Eu não quero só ter gratidão. Eu quero me relacionar hoje com todo o meu coração, Senhor. Eu mostro quem eu sou hoje na mesa. Senhor, me liberta dos meus pecados, me liberta de tudo aquilo que me afasta de Ti. É isso que Jesus Cristo espera de nós. Só que ao passo que o homem foi questionado por Jesus: não peques mais, para que você não suceda coisa pior. Jesus está falando assim: olha, se você continuar no pecado, se você não discernir aquilo que você está fazendo, você vai perder a sua vida, porque uma enfermidade já cometeu. Você teve a oportunidade agora de andar, você tem a oportunidade de mudar, você tem a oportunidade de agora de se relacionar. Mas se você entregar a sua vida para o pecado, quando eu voltar, irmão, não há misericórdia. Não há misericórdia. É fato. É fato que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, no seu versículo 11, a partir do seu versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para o seu juízo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos que dormem. Quando Jesus entra pela porta da ovelha, o que ele encontra? O que ele encontra? Pessoas esperando por ele, pessoas ansiosas, pessoas estabilizadas com fé, dizendo: ó Cristo, ó Senhor, eis-me aqui. Ou pessoas doentes, pessoas fracas, e muitos que dormem há 38 anos. Há quanto tempo vai durar
para que a gente possa discernir o que estamos fazendo. Quanto tempo mais vamos esperar acordar? Essa é a palavra que Deus me deu, irmão. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Eu tenho que discernir hoje. Quando eu estava ali, eu entendi que o Espírito Santo de Deus tomou o meu coração e disse: eu estou com o coração da igreja. É uma oportunidade que Ele nos dá de reaver algumas coisas da nossa vida, de entender o propósito maior. O propósito do homem era ser curado, mas o propósito de Jesus Cristo era dar mais uma chance. Não sei se você... O propósito do homem era ser curado, mas o propósito de Jesus é: eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. Quando Jesus é obrado na cruz, meu irmão, Ele está dizendo para você: eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance para que você possa mudar, para que você possa entender o que você vai fazer aqui hoje. Você não pode sair deste lugar doente. Você não pode sair deste lugar dependente de pessoas. Ah, Senhor, você não pode mais tomar o cálice sem discernir. Você não pode mais pegar o pão sem discernir e entender o que você vai fazer aqui nesta noite. É um memorial, mas é real. Aleluia. É real, não é o pão que está aqui. Não é o vinho, está simbólico, mas há 2000 anos atrás, Jesus Cristo se entregou na cruz dizendo: ah, Pai, perdoa. Perdoa. Eu dou mais uma chance a você. Ô igreja, não permita que você seja pego de surpresa. Não permita que Cristo volte e você não esteja adornado. Não permita que você não esteja preparado, mas discerne. Discerne o que você está fazendo. O homem, depois que Jesus falou com ele, ele saiu e foi falar com os religiosos. Foi falar com os fariseus. Ó, quem me curou foi Jesus. Ele está dando um recado: olha, se você quer pegar alguém, não pega eu não. Se você quer fazer algum mal, não faça comigo não. Foi Jesus. Ei, crente covarde. Meu Deus. Crente covarde. Jesus dá a oportunidade, mas no dia que aperta, você entrega. Você entrega. No dia que aperta, você não quer mais vir à igreja. Ah, não vou tomar ceia, não vou fazer, não vou, não. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é de Jesus. Mas quem te deu a oportunidade? Eu amo Deus por isso. Porque a oportunidade que Ele nos dá, Ele não escolhe o caminho que a gente vai dar. É as suas pernas. É você. E nesta noite, o recado de Deus é: ensina o que você está fazendo. Estar na mesa não é para os santos. Estar na mesa não quer dizer que você não peca mais, não erra mais. Estar na mesa é: eu recebo a tua oportunidade. Eu quero aquilo que o Senhor me ofereceu. Eu recebo a tua graça. Eu não merecia, mas o Senhor me encontrou na porta das ovelhas. Eu não merecia, mas o Senhor se resolveu. Aleluia! Assim, entregar na cruz. O Senhor tomou o caminho inverso. O propósito era vir e reinar. O propósito era se entregar para um povo que rejeitou Ele. Mas Ele resolveu dar a oportunidade para as ovelhas doentes, oprimidas. Glória! O tempo é hoje. Jesus escolheu. O tempo é da igreja. Aproveita esse tempo. Anuncie o nome daquele que reina e vive. Glória a Deus. Aleluia!
Ah, se liberta daquilo que te prende. Levanta e anda, porque ainda há tempo. Há tempo. Há tempo. Amém? Amém. Se coloque de pé. Meu Deus. Deus.